eu vou mostrar uma visão do negócio da Amway, um grande benefício, né, que pode trazer para nossas vidas, que é uma construção de patrimônio de renda para os filhos, para os nossos descendentes, ou até para os netos, para quem é mais velho, ou um motivador para quem não tem filho, ou imagina que não vai ter, aí no caso o filho seria a esposa, ou a si mesmo, né? Construção de um patrimônio para a nossa vida, né? Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Se a gente for construir um patrimônio, pensando nos descendentes, né? Pensando em trazer isso de bom para a vida deles, né? Quando eles forem rumar na sua trajetória, trabalho, sua vida do dia a dia, eles já saberem que lá na frente eles vão poder ter uma segurança, né? Porque o mundo a gente não sabe para onde vai, né? As dificuldades, os desafios, o porte dos desafios que vão vir. Então, se você gostaria de pensar em construir um patrimônio, né, para os seus descendentes, um patrimônio que gera renda, né? Imagina que você fosse pensar nisso hoje, né? Então você teria, por exemplo, 3 formas mais comuns que as pessoas que fazem isso para os seus filhos, elas pensam em recorrer, né? Seguro de vida, né? É uma coisa que a pessoa investiria para que na sua falta, né? Quando ela viesse a faltar, teria uma segurança financeira para os descendentes. Essa é uma das formas. Investimentos, né? Você tirar sempre, periodicamente, um dinheiro da sua vida, do seu orçamento, e estar reservando para você investir aquilo lá com o poder dos juros compostos, e estar sempre gerindo isso para render o maior tamanho possível, para que isso possa servir um dia como uma fonte de renda para eles, né? Ou a previdência privada, né? Aí um banco, uma instituição vai estar cuidando desses recursos para que depois, na sua falta, possa vir sanar assim, a vida financeira, ajudar a vida financeira dos seus descendentes, né? Agora, essas 3 formas mais utilizadas, que o pessoal mais pensa, elas precisam de aporte de dinheiro constante, né? A vida toda, um seguro de vida, você precisa, e do seguro de vida pode até ser um aporte por um período só, não toda a vida, mas também na hora que gera o prêmio para os descendentes, é um prêmio que também só vem uma vez na vida, né? Os descendentes, eles não necessariamente eles vão contar sempre com esse dinheiro do seguro de vida, porque eles teriam que pegar esse recurso grande e saber investir para gerar uma renda mensal, né? Então, essas formas mais comuns demandam esse investimento, esse aporte, essa separação de um dinheiro ao longo da vida. Mas e se a gente tivesse como criar um patrimônio de renda constante para os descendentes, né, um patrimônio hereditário, sem pensar em colocar dinheiro? Será que podemos pensar que isso possa ser possível, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa empresa, a Amway, o negócio que a gente está tratando aqui, ela tem essa finalidade. Uma das finalidades dela é essa, né? Você imagina uma empresa que está há 63 anos no mercado, então algo sólido, né? Sólido, já testado, já, digamos, até consagrado assim no mercado, no sentido de gerar uma renda residual na vida das pessoas. Está em 110 países, um negócio global. Então, quando você ou você vai apostar em gerar esse patrimônio para os seus descendentes, uma empresa dessa idade, com essa trajetória, com esse tamanho, é uma coisa interessante para termos segurança de criar esse patrimônio. E o negócio da Emo é sobre uma construção de uma renda vitalícia e hereditária. Então, não é só hereditária para os seus descendentes, para os seus filhos. Enquanto você está ali vivo, você está, né, com essa renda vitalícia para você. Ela vai ser depois transferida para os seus descendentes. Então, você também vai estar desfrutando de tudo isso.
e ela já tem 3 gerações de beneficiados pelo mundo, né? Isso daí já é comprovado. Existem 3 gerações, ou seja, ela já foi transferida de uma pessoa para os filhos, depois para os netos, né? E como que a gente constrói esse patrimônio? A gente constrói com atividades simples. Muitas delas nós já fazemos na nossa vida, mas nós não construímos um ativo financeiro, um ativo gerador de renda com isso. A gente já faz algumas coisas dessas, mas não ganhamos dinheiro, não geramos renda. Então, o que a gente precisa fazer? Essa apresentação que eu estou fazendo, ela é resumida, ela é rápida, ela é simplificada, não está muito detalhada, e os detalhes vocês deverão verificar com quem convidou vocês para essa reunião. Então, 3 atividades que nós precisamos fazer para construir esse patrimônio. Consumo econômico. Vamos trocar o nosso consumo normal de supermercado para um consumo econômico, um consumo que gera economia, e gera faturamento para uma fábrica, que é a fábrica que tem o sistema que vai gerar o patrimônio de renda nas nossas vidas. Precisamos avisar os amigos sobre isso, ou seja, avisar as outras mães, os outros pais, de que eles também podem criar esse patrimônio para os descendentes deles, para os filhos deles, né? Então, é interessante porque quando a gente tem filhos, né? No caso eu não tenho, mas eu sei que quando as pessoas têm filhos, elas têm uma parte da rede de relacionamento delas com outros pais, por causa da escola, né? Então a gente pode avisar esses outros pais que existe esse projeto, que você pode criar esse patrimônio sem aportes de dinheiro, né? Sem investimentos de dinheiro. Então você avisa os amigos para fazer o mesmo, os que quiserem, claro, e isso é o segundo passo, né? O primeiro é o consumo econômico, o segundo passo é avisar as outras pessoas, os amigos, e o terceiro é ensinar os amigos como você fez, como você está fazendo para aderir a esse consumo econômico, como que você está fazendo para avisar os outros, e como que você está fazendo também para ensinar os outros sobre isso. E você ensina de uma forma básica, inicial, as pessoas, os amigos que você convidou para esse negócio, e também pode conectar eles a um programa educativo que a empresa tem, que ensina de forma mais profunda como desenvolver tudo isso. Então, são só essas 3, né? Olha só, se a gente observar, a gente já consome produto a vida inteira, a gente já indica, já avisa pessoas sobre outras coisas que existem, né? Chegou um estabelecimento novo no nosso bairro, uma padaria, a gente avisa, a gente indica coisas, e a gente não gera algo construtivo para a nossa vida, às vezes, com isso, né? Construtivo em termos de renda, de patrimônio. Então, agora é a oportunidade que nós temos de fazer a mesma coisa que já fazíamos, só que construindo um patrimônio. São essas 3 atividades. Então, como pode ser, por exemplo, estimulante trocar de supermercado, trocar de consumo, um consumo econômico? Olha só, vou dar apenas um exemplo, né? Depois você pode consultar, quem te convidou para essa reunião, vários outros exemplos aí de economia. Um exemplo aqui, vamos imaginar que em 5 meses de consumo de produtos, de compra de produtos de limpeza no supermercado, você gaste R$300. Seria como se fosse R$60 por mês. Tem gente até que fala que é mais que isso, que é muito mais por mês do que R$60 por mês. Mas vamos supor que é 60 vezes 5, R$300 em 5 meses. Que tal você gastar com um produto só, que substitui todos esses que estão na tela aí? Ele tem tecnologia para substituir todos. Você gastar em 5 meses, ele dura 5 meses, você gastar com um produto só R$53. Então, olha a gama da economia que você consegue fazer só com um produto aqui, um produto bem econômico, né? É um produto concentrado, tem várias vantagens, não só substitui esse, mas substitui muito melhor, né? Substitui muito bem, porque não agride a sua saúde, não agride as mãos,
não gera alergias, não tem a química pesada, e é muito eficaz. Então, é só um exemplo rápido aí de estimulante para a gente poder trocar de consumo, né, para começar esse projeto, para começar essa construção. E o que que você traz, o que que você, por exemplo, então, tá bom, vamos construir esse negócio. Como que vai ser, né? Como que vai ser? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu vou falar alguns aspectos. Você conhece quem já está construindo. Então, imagina se você aderiu a esse projeto, você vai ver várias pessoas que já estão com os mesmos propósitos que você, gerar um patrimônio para si, para os seus descendentes. Então, você conhece como eles estão fazendo, você conhece, você entende como que eles estão desenvolvendo, cada um pouquinho diferente do outro, se adaptando à sua forma de ser, e essas informações são compartilhadas, né? Existem reuniões, existem interações que a gente fica entendendo como que as pessoas fazem, né? Então, nós não estamos sozinhos, né? Nós trocamos experiências e ideias, além de nós termos acesso a como os líderes, os grandes desenvolvedores desse projeto, que já desenvolveram já tiveram grande sucesso, eles compartilham também com todos nós. Então, a troca de experiência, ideias, todos os amigos indo na mesma direção, com os mesmos objetivos, né, com os mesmos propósitos, sem concorrência, né? Então, é um negócio bem interessante nesse sentido também. E você recebe muita ajuda. Você recebe ajuda da pessoa, né, que está te ensinando, que é aquele terceiro passo, que é a pessoa que chegou antes, ela já está te passando umas dicas. Você recebe muita ajuda de um programa educativo que tem na Amway, conforme você queira e consiga participar, o quanto mais, melhor, mas é dentro da possibilidade de cada um. Então, você recebe essa muita ajuda para saber como fazer da melhor forma possível para gerar o melhor fruto possível, né? No tempo que você tem livre, no tempo que você pode dedicar a isso, você pode ir se gostando aos poucos, se comprometendo aos poucos, se aprofundando aos poucos. Não existe uma exigência de nenhuma espécie. Você é que vai vendo o resultado de tantas pessoas, vendo os exemplos, vendo os casos, e vai se motivando a ir aos poucos, passo a passo, entrando mais a fundo. E você vai poder ajudar os outros também, né? É legal quando a gente recebe muita ajuda, vai construir esse negócio, construir esse patrimônio para os nossos filhos, e a gente vai poder ajudar outros pais também a construir isso. Então, é muito legal, a gente recebeu e repassa, né? Eu acho que esse é um dos fundamentos positivos da vida, né? Tudo a gente recebe e ajuda e repassa. E a equipe sempre unida, construindo junto, com os mesmos propósitos. E os nossos filhos, nossos descendentes, então, o que que a gente pode pensar, né? Um resumo aí de três coisas, né? Por exemplo, o futuro, né? O futuro deles por vezes a gente não sabe, né? A gente cuida, a gente quer cuidar, mas a gente olha o que aconteceu às vezes com os nossos pais, a gente olha o que está acontecendo com a gente sabe os desafios, os problemas que a gente passou, a gente pensa nos filhos e a gente pensa, puxa, que bom que se eles não passassem, né, do jeito que eu passei, às vezes quando é muito desafiante e tal. Então, se eles podem ter uma ajuda, é sempre bom, o desafio é positivo, o desafio é bem-vindo para desenvolver as pessoas, mas às vezes algumas coisas podem ter uma ajuda, algumas coisas podem ficar, os cenários podem ficar melhor, né, se a gente tiver um futuro mais fácil, em paralelo, né, com alguma renda complementando, com algo que ajude eles no futuro. E segurança também, a segurança de uma boa renda, porque a gente não sabe para onde vai planeta, a humanidade, o país, a gente não sabe, então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer o que é possível,
porque se der tudo certo, ótimo, fica uma renda a mais, mas se der muita coisa errada, no piloto automático, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, se nesse vamos ver o que vai acontecer, der muita coisa errada lá, existe uma renda que é a segurança. E uma coisa muito legal, o exemplo, né? O que você ganha também junto? O exemplo que você dá para os seus filhos. Que exemplo, né? O exemplo da sua atitude. Olha só, a atitude de construir, se preocupar e construir um patrimônio, não é só guardar um dinheiro, porque às vezes o filho ele pode até pegar aquele dinheiro o dia que ele puder ter acesso, e ele pode torrar de alguma forma, ou ele pode sumir com o dinheiro rapidamente. Não, a atitude de gerar uma renda para ele, uma renda mensal, né? Uma aposentadoria a mais, né? Uma coisa assim. Então, essa atitude, você vai estar passando esse exemplo para ele vai poder, possivelmente, fazer a mesma coisa com o seu neto, né? Com o filho dele. Ele vai, você vai passar um exemplo construtivo, positivo, né? Para ele. Então, a sua atitude vai ser admirada, possivelmente, pelo seu filho. E a inteligência, né? A inteligência financeira, né? Olha só como conseguir localizar um negócio que pudesse construir uma renda e ainda sem aporte de dinheiro, sem investimento. Então, uma inteligência financeira para isso, uma inteligência em relacionamentos, porque esse é um negócio de relacionamento de pessoas. Então, o seu filho observar que você teve essa inteligência para gerar esses dois aspectos, né? Inteligência financeira, inteligência de relacionamento com pessoas, ele vai olhar ao lado, vai ver né, a situação das outras famílias, vai perceber, realmente meus pais foram inteligentes em criar esse caminho. Então, são ganhos, né, que esse projeto traz, são coisas bem positivas de se analisar. E não é só isso, tem também o outro lado, que nos filhos você pode presenciar com viagens internacionais gratuitas, né? Eu pus o caso aí, pensando em filhos, do caso da Disney, mas tem vários outros locais incríveis aí, 5 estrelas, tudo gratuito realmente. Isso é o que se conquista nesse negócio depois de um patamar de desenvolvimento desse patrimônio em que você passou um tempo construindo e ele atingiu um determinado tamanho, e aí começam a aparecer esses benefícios, né? Depois de um tempo. Então, eu queria, já para finalizar, eu queria pensar o seguinte, são umas perguntas, né, que eu queria fazer para a gente pensar junto, refletir um pouquinho, porque existem decisões, né, às vezes oportunidades existem algumas por aí, existem boas oportunidades, outras não tão boas, mas às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida não decidindo nada, a gente vai, as coisas aparecem e a gente não toma as decisões, e a gente sabe, quando a gente se aprofunda nessa educação, a gente sabe que são as decisões que mudam a nossa vida, são as nossas decisões, as decisões são mais poderosas que qualquer outro aspecto, né, que vem. A gente decide plantar e a gente colhe, e, e muitas vezes a gente cai na armadilha de pensar que a gente pode contar com sorte, né? Com sorte ao longo da vida, e a gente não precisa esperar ter momentos de decisão. Então, eu queria fazer umas perguntas para refletirmos junto. Essa aqui, por exemplo, imagine você, como você iria se sentir quando você já tivesse construído esse patrimônio de renda constante para os seus filhos? Imagine a sensação. Você começou, passou um tempo construindo, aí você conseguiu construir até o momento que você tem uma renda constante, uma renda vitalícia. Imagine essa sensação, você tendo essa vitória. O que significaria para você ter tomado esta decisão
de participar dessa construção? Você lá na frente, sabendo que já está construído, que pode construir muito mais ainda, se quiser, pode aumentar a construção, mas você sentindo que tudo isso, lá na frente, você vai saber disso, e você vai sentir isso, e você vai ter essa nítida impressão. Se não fosse a minha decisão, eu não teria chegado aqui. Então, o que significaria para você estar lá na frente, com tudo isso construído, e você saber que foi uma decisão de hoje, desses dias, que mudou tudo. E como vai estar a vida da família no futuro, né, não sabemos. Caso você decida não criar uma segurança, essa segurança que a gente falou agora há pouco, como vai estar a vida da família no futuro? Eu sei que nós faremos tudo pela nossa família, para quem não tem filhos ou não vai ter, nós fazemos tudo pelo nosso cônjuge, por nós mesmos, é a nossa família, né? Mesmo sem filhos, é uma família, de qualquer forma. E nós temos a melhor intenção, nós buscamos, nós lutamos, nós fazemos tudo o que a gente quer, mas será que a decisão e a atitude, a ação de criar segurança, não é mais racional do que apenas desejar, do que apenas acordar com garra, né? Então, uma decisão seguida de uma ação. Eu acho que isso pode ser mais racional. Então, porque senão a gente vai estar um pouco jogado àquela coisa da sorte. Então, como vai estar a nossa vida, a vida da nossa família, se a gente não decidir não criar essa segurança? E você acredita que o que você viu até aqui pode ser um bom caminho? Então eu te pergunto, vamos juntos construir esse patrimônio para nós, para os nossos filhos? Se sua resposta for sim, fale com a pessoa que te convidou para essa reunião, para mais detalhes, porque a minha apresentação ela foi básica, ela foi um pouco superficial, não entrou em tantos detalhes, mas a essência do negócio é essa.